Fala pessoal, beleza? Bom, voltando aí com mais um vídeo então, a gente vai tentar calcular a taxa de compressão aqui, beleza? Apesar de não estar muito feliz, já comprei, né? Então provavelmente vou usar os cabeçotes da Autolinha mesmo. Aqui ainda nem mexi no cabeçote, não fiz nada. Na verdade, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou medir a câmara de combustão dos dois cabeçotes, vou ver se tem um tamanho similar, né? E vou começar a fazer as anotações aqui de todos os volumes, para que aí eu possa calcular e pensar realmente na taxa de compressão. E aí a gente, saber a taxa de compressão é só um dos detalhes, porque na verdade o que interessa para a gente é o volume da câmara. Porque se a gente for mudar a taxa de compressão, é pelo volume da câmara que se muda a taxa de compressão, né? Então se eu quiser reduzir o volume da câmara, eu vou ter que mandar fazer um rebaixamento no cabeçote, né? E esse rebaixamento que vai resultar numa maior taxa de compressão, tá bom? Então eu vou começar a fazer aqui as medidas. O que eu já coloquei aqui, né? Então eu já preparei o cabeçote aqui em cima de duas madeiras. Já coloquei as duas válvulas aqui, né? Duas válvulas usadas que eu tenho aí. Já coloquei uma vela usada aqui, por quê? Porque eu vou medir esse volume daqui, né? Eu já peguei a minha ferramentinha feita em casa aqui, que eu já tinha do outro motor que eu já tinha feito esse mesmo processo. Então, qual que é o procedimento, né? Eu vou colocar fluido de freio aqui, ou óleo de motor, ou qualquer outra coisa que você consiga usar para medir, né? Com uma seringa dessas de farmácia normal, e vou tentar medir o volume aqui da câmara. Peguei também os dois pistões, que dá até dó de usar aqui, porque tá tão limpinho aqui que eu deixei pronto para montar já. Peguei os dois extremos, né? Então, o pistão que não tem nenhuma marca, né? E aquele outro que foi feito, aquele assassinato aqui, tá bom? Então eu vou... são os dois extremos, né? Então eu vou saber agora se isso daqui vai causar uma diferença no volume aqui do rebaixo aqui do pistão, tá? Então é isso aí, vamos medir aqui e depois, por fim, vou medir a altura do deck ali, ou luz do pistão, né? Ali no motor que tá aqui do lado, tá bom? Tá aqui embaladinho, não vou mexer com isso agora, deixa pro final, tá? Então, como dá pra ver aí, ó, os pistões eu limpei direitinho, né? Então tá bem certinho aqui, pronto para montar, identificado já, né? Quem é quem aqui, esse aqui é o cilindro 1, né? Beleza? E esse aqui vai pro cilindro 3, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar aqui a fazer a sujeira aqui, né? Porque a gente tem que passar um pouco de graxa, coisa e tal. E aí a gente volta aí, tá bom? É isso aí, voltamos já. Fala pessoal, beleza? Como é que foi o time-lapse aí? Acho muito bacana o time-lapse, parece que o trabalho é fácil e rápido, né? Mas não é não, pessoal. Bom, estamos voltando aí então com mais um dia, né? Já se passaram alguns dias depois do começo do trabalho, do time-lapse lá. E o que aconteceu é o seguinte, pessoal, consegui medir, né, todos os volumes que eu precisava, né? Consegui medir a altura do pistão. Então, os pistões, incrivelmente, né, contra todas as expectativas, todos mediram o mesmo volume, tá? Mesmo aqueles que tinham mais marcas aqui, né? Que, como eu mostrei aí no primeiro trecho do vídeo, todos eles deram 16,6 ml, tá? Então a diferença, existe obviamente uma diferença, mas ela é irrisória, né? Com uma seringa dessas convencional de farmácia ficou imperceptível, né? Então deve ter, se for medir na precisão da precisão mesmo, deve ter uma pequena diferença, mas se tornou irrisória dentro do trabalho que a gente está fazendo, beleza? Então, contra tudo e contra todos, todas as medidas de
volume de pistão deram iguais, né? Os volumes de câmara, como eu já tinha mostrado anterior, vocês viram aí no time-lapse que eu até medi o cabeçote da Metan, né? Por incrível que pareça, o Metan utiliza o volume de câmara correto, que é 38. Então, todas as câmaras do Metan deu volume 38, o que faz a taxa original do motor, né? Esses cabeçotes da Autolinea, que é o que eu vou decidir utilizar, eles, além de ter essa diferença de 1 ml de uma câmara para outra, ele ainda tem um volume maior, né? O correto seria de fato 38, que é o que o fabricante especifica no cabeçote original, né? Então, pessoal, peguei o celular da molecada aqui para poder mostrar para vocês. Tem esse aplicativo aqui chamado Calculador Herculid, que é o que eu uso para fazer essas brincadeiras aqui. Aqui fica facinho de fazer conta, tá, pessoal? Só sofre quem quer, tá? Não precisa saber fórmula, não precisa saber nada. Tá tudo na internet aí. A inteligência está em você usar a tecnologia a seu favor, beleza? Então vamos lá. 86 milímetros, né? O kit é um pistão 0,50, como eu tenho falado. Curso 69, né? Que é o curso original. Então ele está mostrando aí 1603 cilindradas. Então esses três aí, eu falo 1602, né? Porque eu acabo colocando quebradinho aqui, né? Eu coloco os 85,95. Bom, vamos lá. A luz do pistão, né? Como eu mostrei para vocês, deu 1 milímetro. Pessoal, o manual, os manuais, né? Digamos assim, para não falar de um só, recomendam de 1.2 a 1.6. Aí varia da literatura que você for olhar. Quase nenhum fala de 1 milímetro, tá? Se é que fala, né? Não sei, realmente eu não sei. Para mim, pessoal, 1 milímetro é a medida mínima. Não dá para arriscar montar com menos, tá? O branco já tinha, acho que eu tinha montado com 0,98, se eu não me engano. Assim, mas dá um receio, tá? Então, 1 milímetro eu considero a medida mínima, tá? De luz, beleza? Então, o volume total de câmara, né? Lembrando que tem o volume da câmara em si e o volume do pistão, né? Então você tem que somar esses dois valores para você poder colocar aqui o valor total. Então se a câmara tem 40 e o pistão tem 16,6, como eu tá aqui na minha anotação, então eu vou colocar aqui os 56,6, né? Tá certo? Beleza? E aí vou colocar aqui taxa de compressão. Então, pessoal, é isso aí, ó, 7,42, beleza? Então, montando do jeito que está aqui, 7,42, que seria a taxa original, 7,5, tá? Deu 7,42 aqui, por quê, pessoal? Porque o cabeçote está com essa maravilhosa câmara de 40. Se a câmara fosse de 38, vamos fazer o cálculo aqui, então seriam 54,6 total, né? Já que o pistão tem 16,6 que eu medi aqui, né? Vamos ver quanto que dá de taxa. Beleza, pessoal, 7,6, olha, seria a taxa realmente original, vai, digamos assim. Tá bom? Já eu falo taxa original porque o fabricante diz que tem 7,5, mas ele também diz que os cabeçotes originais têm ali 38, beleza? Bom, pessoal, é isso. E onde que deu o problema, né? O problema deu, pessoal, que assim, essa taxa é uma taxa legal, uma taxa bacana que eu já usava lá no RAT 68. Como eu falei para vocês, aqui eu buscava 9, né? A única forma, né? Então vamos lá, se eu não consigo fazer ele subir mais na camisa, se eu não consigo adicionar material no pistão, então o que eu sou obrigado a fazer, pessoal? Eu sou obrigado a diminuir essa câmara aqui, né? Existem N formas de fazer. Desde, assim, coisas simples. O pessoal às vezes coloca uma vela um pouco mais comprida para ela poder entrar um pouco, invadir a câmara de combustão e preencher mais esse volume aqui, o que não é correto, obviamente, mas é usado, né, para fazer. Você pode subir um pouco as válvulas, quando isso é possível, usar válvulas mais grossas, isso também vai fazer diminuir um pouco a câmara de combustão, mas o mais convencional é rebaixar. Deixa eu pegar a caneta aqui, pessoal, só um minuto. Então, pessoal, o mais comum é a gente rebaixar essa altura aqui, né? Para quem não sabe, obviamente, a gente rebaixa essa altura aqui, né?
Então, sei lá, vou tirar 1 milímetro, 2 milímetros aqui, né? Porque o que acontece? Lá pela calculadora, eu consigo calcular também o volume da câmara, né? Então, se eu tenho todas as variáveis, a gente consegue calcular a câmara também, né? Então, vamos lá, eu não tenho... eu não vou usar o volume de câmara aqui, né? Eu vou deixar zerado aqui. Na taxa de compressão, o 1 de luz do pistão não muda, né? A gente não tem como colocar menos. Então, eu vou colocar aqui a taxa de compressão de 9, que é o que eu estou buscando. E aí, vou colocar para ele calcular o volume da câmara aqui, ó. Então, ó, o volume da câmara deu 44. 44, pessoal, volume de câmara total. Ou seja, tendo em conta que a gente já tem 16,6 no pistão. Então, pessoal, se eu tenho 44 menos os 16,6, eu teria que ter uma câmera com 27,4 ao invés de 40, como eu tenho aqui, né? E aí o que acontece, pessoal? Isso aqui eu teria que rebaixar demais. Então você imagina, sei lá, não dá para tirar 3, 4 milímetros aqui dentro, né? Já ia quase chegar na vela aqui, sei lá, né? Então, isso aqui é 1 milímetro, 1,5 milímetros, nem sei se dá para tirar 2, né? Corre o risco de furar aqui em cima as câmeras e tal, né? E uma câmera também muito pequena também não é legal, tá bom? Então, porque aí tem questão de dissipação de gases, tem N coisas aí que eu não manjo, não sei explicar, mas já escutei falar, né? Então, de bons preparadores aí. Então, também não é legal uma câmera muito pequena, né? Beleza? Bom, e aí, o que fazer, né, pessoal? Eu também não sei. Então, eu fui buscar soluções, né? Como chegar a 9 de taxa sem detonar, né, todas as peças, tá bom? Então, fui buscar e achei algumas possíveis soluções aí, né? Então, pessoal, nas minhas buscas aí, achei essa preciosidade, tá as coisas soltas aí dentro, por isso que tá batendo. Achei essa raridade aqui, né? Que realmente coisa boa é outra coisa, né, pessoal? Coisa antiga é zica mesmo. Então tá aí o pistãozão cabeçudo a álcool. Bom, pessoal, isso aqui assim, abriu um leque de esperança e outro de problemas aí na mesma proporção, né? Vou mostrar para vocês já o que está acontecendo. Bom, pessoal, então o que acontece, né? Como eu falei, abriu um leque de esperança e outro de problema, né? Originalmente, a especificação do fabricante diz que pistões a álcool, motor moderno, 11,2 de taxa, né? 11, uns falam 11,5, 11, né? Vamos considerar 11 de taxa. Pistões gasolina, 7,5. Beleza. Aqui eu tenho problema para subir a taxa, não tem muito o que fazer. Eu ia conseguir dar um passezinho ali no cabeçote, a taxa ia para 7 alto, com muita sorte 8. Aqui, pessoal, eu tenho 11 também. Para tirar esse montante de compressão aqui para a gente chegar em 9, é muito complicado, porque inicialmente, o que eu pensei? Eu falei, eu vou pegar o pistão, levo lá no meu amigo Zé Torneiro, ele remove o caroço aqui, né? Calculando a taxa com o pistão reto. Então, pessoal, vamos lá, voltando aí aos cálculos. Então, se eu pegar para calcular a taxa de compressão, né, com o pistão reto, ou seja, eu vou desconsiderar aquele volume calculado do pistão. Então vamos lá de novo, 86, né, que é a medida. Luz do pistão continua a mesma, 1 milímetro. Volume da câmara, aqui que muda. Aqui eu só vou colocar os 40, porque se o pistão for reto, eu não tenho volume de pistão, tá certo? E aí eu clico aqui na taxa de compressão. Olha lá, pessoal, 9,75. Pô, seria perfeito, né? Beleza? Poderia pôr aí, vamos fazer uma ideia aí, vai. Posso colocar um cálcio de 0,5 milímetro, ou seja, aumentaria a luz do pistão para 1,5, não é isso? E aí a taxa de compressão, olha aí que belezinha que ficaria, tá certo? Então era simples, pistão reto, um calcinho de meio milímetro
e tá feito. 9,2 de taxa, bora ser feliz, não é? Pois é, se fosse fácil, né? Aí a gente foi fazer o que, né? A gente foi medir aqui a espessura desse material aqui, né? Quanto que ele tem de espessura aqui, né? Medimos esse e medimos aqui a gasolina também, para saber, né? Para ter uma base. Então, ambos têm 7 milímetros de parede aqui, né? No pistão. Então, o que que acontece, pessoal? Se eu remover isso daqui que tem aqui no meio, tem um pouquinho mais de 3 milímetros, o que que ia acontecer? Justamente no meio do pistão, na parte mais frágil dele, que é dentro desse quadrado aqui, a gente ia ficar com a parede muito fina. E aí, corre o risco de furar pistão. Certo? Então, pessoal, voltei aqui ao planejamento de taxa. Logo de cara, o que eu tenho de possibilidade aqui? Posso montar a gasolina original e posso montar álcool original. A gente descarta o trabalho nos cabeçotes porque não vale a pena, simplesmente não vale a pena. Tem o custo financeiro, né? Então você vai ter que pagar para fazer a usinagem, e tem o resultado da usinagem que não é o esperado, porque as usinagens feitas em torno, ela não é 100%, ela tem uma tolerância, né? Diferente de uma usinagem feita pelo fabricante, que aí é feito numa fresa, o cabeçote não sai da fresa, usina tudo de uma vez só, e assim por diante, beleza? Então o que que eu fiz aqui, pessoal? E tem outra dificuldade, né? Então vamos lá, calcular o volume desse pistãozinho aqui é mel na chupeta, né? É só passar uma graxinha aqui, como vocês viram no time-lapse aí, e boa. Como é que vai calcular isso aqui, pessoal? Se o bagulho nem aqui em cima não fica, como é que eu vou calcular o volume aqui? Bom, então, partindo aí para usar um pouco da inteligência, o que que a gente pensa? Eu preciso saber o volume do pistão reto aqui, eu já tenho, né? Que é o 1 milímetro lá, que é o 0. Eu preciso saber o volume dessa bolota aqui. Então aí, na verdade, o que que eu vou fazer para calcular a taxa desse pistão aqui? Eu vou subtrair o volume do caroço do volume total da câmara. Então, ao invés de a gente colocar só 40, eu vou colocar o 40 menos esse volume dessa bolota aqui, e aí a gente vai chegar na taxa de compressão, tá bom? Para fazer isso, como é que eu vou fazer se eu não consigo usar a ferramenta? Bom, beleza. Nas literaturas antigas, o pessoal fala para usar parafina. Eu, obviamente, não tenho parafina em quantidade para fazer o molde. Então, o que que eu fiz? Peguei um pouquinho de gesso que eu tinha aqui e coloquei o pistão, né? Fiz a massa, coloquei o pistão dentro e deu essa coisa horrorosa aqui, mas que vai servir para a gente fazer, né? Selei com um pouco de cola branca aqui, espalhei com um pincelzinho, então ele tá grudento ainda, mas tá um pouco selado. E agora é simples, pessoal, só vou encher esse volume aqui de fluido de freio. O certo era colocar o acrílico aqui dentro, né, entrar aqui certinho, mas não vai rolar, pessoal, porque o acrílico ele é maior que o molde, tá? Então o que que eu vou fazer? Vou tentar nivelar ele aqui e vou calcular esse volume aqui para a gente poder dar andamento aí no projeto, tá bom? Então eu vou fazer aqui e eu já mostro para vocês. Bom, pessoal, medir aí é uma medida obviamente aproximada, né? Até porque a seringa também não tem tanta precisão, enfim, o molde tive que ir nivelando ele aqui conforme a mistura aí ia indo para um lado ou para o outro, eu fui tentando centralizar ele. Então couberam aí 5 ml, tá? Então se alguém tiver alguma medida diferente aí, me fala. Eu medi 2 vezes, 3 vezes, então deu sempre a mesma coisa, aproximadamente 5, tá bom? Até o líquido chegar aqui na borda. Pode ter um pouquinho menos, um pouquinho mais? Pode. Mas no fim das contas não vai atrapalhar a gente em nada, tá bom? Então vou puxar de volta aí. Fala, pessoal. Bom, voltando aí para dar andamento nesse vídeo. Galera, esse vídeo da taxa de compressão aqui, ele foi feito a prestação, tá? Esse último trecho do vídeo aí vocês tinham visto eu fazendo o cálculo de volume da cabeça do pistão, né? E aí eu acabei parando um pouco, porque aí tive que realizar os trabalhos aqui no cabeçote, né? Duto, câmara, volume, mandar montar os cabeçotes para, além de mostrar para vocês, eu ter certeza daquilo que a gente estava fazendo, né? Então aqueles cálculos foram cálculos iniciais.
né? E aqui já são cálculos finais, beleza? Então vamos lá, vou mostrar o cabeçote para vocês. Ficou até que bom, beleza? Então dá para ver aí que eu consegui equalizar o volume de câmara, né? Dá para ver que tá com uma válvula diferente aqui, né? Então eu tinha 2 jogos de válvulas. Acabou que a retífica selecionou as melhores. E como eu já tinha deixado anotado aqui o volume, acaba ficando sempre uma diferencinha, né? Eles me ajudaram de uma certa forma, não sei se foi intencional ou não. Não sei se dá para ver aí, pessoal, que essa válvula original, o rebaixo dela, o raio aqui, né? Ele é um pouco menor do que a válvula paralela, tá vendo? Que aí essas válvulas aqui, as originais, são daquele cabeçote original e essas válvulas aqui são daquele cabeçote Metan. Beleza? Então, o que acontece? Eles acabaram, eu acredito que foi intencional, colocando essa válvula que é um pouco maior na câmara que era um pouco menor. Então isso ajudou a tirar um pouco do volume da câmara. Então ficou certinho, belezinha as câmaras, 40,6, beleza? Lógico que eu já tinha equalizado, né? Já tinha tirado aqui da parte interna, né? Já tinha tirado mais desta do que desta. E o cabeçote ficou assim, pessoal. Então tá aí o trabalho de câmara. Se vocês notarem aqui, eu tirei aquela parede que tinha aqui, né? Então a gente faz um rebaixo aqui mais fluido aqui para poder remover aquele canto vivo que tinha, né? Beleza? Então ó, tá feito aí. Aí aproveitei para tirar um pouco aquelas barrigas que tinham aqui dentro, para a gente poder chegar no volume, tá? Dá bastante trabalho, beleza? Também a gente acaba quebrando o canto aqui, né? Tem que tirar esse canto vivo aqui também, não pode, ele tem que ficar arredondado, tá bom? Aqui antes de montar eu também vou passar uma lixinha ainda mais uma vez, só para garantir que tá certinho, né? Eu já passei a micro retífica e aí agora é só realmente um acabamentinho aqui só para constar, tá bom? Então os dutos ficaram assim. Duto de admissão, duto de escape, beleza? Dá pra ver ali onde eu lixei querendo ou não, a lixadeirinha sempre pega na haste, né? Na guia da válvula ali, beleza? E o mais importante, pessoal, eu consegui abrir as passagens ali. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo ali, ó? Ó. Consegui abrir ali, né? Para um diâmetro muito maior do que tava, né? Consegui abrir no meio aqui, porque tinha um deles que tava cego também aqui no meio, um tava aberto já. E o do escape eu consegui abrir só aquele lá com uma broca de 8 milímetros. Tá bom? Aqui ficou acho que uma broquinha de 7 ou 6, não lembro. Olha aí. Consegui dar uma boa melhorada, tá? Bom, pessoal, então assim ficou o cabeçote, beleza? Mas a gente não tá aqui para falar dele, né? Para falar de cabeçote de novo, que a gente já falou muito de cabeçote. Então, pessoal, depois de muito trabalho, depois desse vídeo todo feito a prestação aí durante vários dias, várias semanas, inclusive, eu já tô com o cenário pronto aqui pra gente montar toda essa parte de cima do motor, né? Deu bastante trabalho, né? Inclusive, como vocês podem imaginar, eu acabei tendo que tirar as bielas ali do motor para repesar, né? Então a gente chegou aí a 1.172 gramas cada conjunto, né? Então eu vou colocar isso aí lá na atualização do descritivo aí do motor, tá bom? Aí, né, na descrição do vídeo, beleza? Então os pistões já estão separadinhos aqui, né? Numerados e tal. Os pinos também, igual eu tinha feito antes já, né? Beleza? Bom, e aí, como é que ficou a taxa de compressão então? Eu já encomendei os calços aqui de 0,50 e 1 milímetro. E aí vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o cálculo final então. Então vamos lá pela última vez, calculadora, né? De Hercules, nome bonito, né? Vamos lá, pistões 86 milímetros, volume total de câmara, então é os
35,6 menos os 5, né, da cabeça do pistão. Então a gente vai ter 35,6. E aqui que está o pulo final do gato, né, pessoal? Então a gente tinha 1 milímetro de luz de pistão, vou adicionar mais 1,5. Então a gente vai ficar com 2,5 de luz de pistão. E finalmente, taxa de compressão. Pananã! Beleza, pessoal? Chegamos então nos 9 esperado, não só nos 9, mas como nos 9 cravado. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Foi bastante difícil, né, decidir mudar as coisas aí no andar da carruagem aí. A gente tem que estar sempre disposto, né, a mudar as coisas no decorrer do projeto. Ajustes são sempre necessários, né? Achei que valia a pena a gente subir a taxa para 9, né? Tendo em vista aí essa gasolina com essa quantidade de álcool que a gente tem hoje em dia. Dizem aí os especialistas que a gente consegue usar até mais de 9. Mas vamos manter 9, que é uma taxa bem interessante, tá bom? Por favor, agradeço se puder deixar o like aí, compartilhar o vídeo, tá bom? E a gente se vê no próximo aí já com essa montagem aqui da parte de cima do motor. Tá certo? Grande abraço aí e até o próximo.